Bem-vindo ao canal. Se inscreva e curta o vídeo para nos ajudar a crescer e alcançar mais pessoas. Recentemente, todos nós testemunhamos uma série de eventos que, por vezes, têm sido desafiadores de compreender. O mundo tem lidado com crises, conflitos, desastres naturais e provações em uma escala quase sem precedentes, especialmente nos últimos 5 anos. Basta ligar as notícias e somos inundados por uma enxurrada de manchetes destinadas a instilar um senso de apreensão. No entanto, esse medo não está confinado apenas ao reino físico. Existe uma tensão palpável também no domínio espiritual. As reverberações dos eventos globais ressoam mais alto no mundo espiritual, amplificando as emoções e sentimentos que encontramos em nossa vida diária. Para compreender o estado atual do mundo espiritual, é imperativo reconhecer a potência do medo. O medo transcende a mera emoção, ele incorpora uma força espiritual que, como todas as forças, pode ser manipulada e explorada no reino espiritual. O medo assume a forma de uma ferramenta, uma arma no arsenal do inimigo, usada para enredar almas, sufocar a fé e distorcer a percepção. O medo se destaca como uma tática favorita de Satanás, empregada com frequência crescente em meio aos desafios presentes do mundo. De fato, há cristãos entre nós cujas vidas estão sendo arrasadas pelo medo, indivíduos assediados, abatidos e quebrados sob o seu peso, suportando uma pesada atmosfera que permeia sua existência. No entanto, essa situação não é exclusiva apenas dos cristãos, até os incrédulos se veem enredados pelo domínio do medo. Tais ocorrências não são coincidências, são sintomáticas de um mundo permeado pelo medo. Alguns entre nós lutam para encontrar consolo no sono, atormentados por pesadelos recorrentes nascidos da influência do medo. Noite após noite, são assombrados pelos mesmos sonhos implacáveis, privados da paz que ultrapassa o entendimento. Outros se veem consumidos pelo estresse e pela ansiedade, suas mentes fixadas em eventos mundiais além de seu controle. O apóstolo Paulo nos lembra, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esta escritura serve como uma poderosa afirmação de nossa herança espiritual e das ferramentas concedidas a nós para combater o medo. É crucial reconhecer que o medo não emana de Deus, é uma arma empunhada por Satanás. Nos dias recentes, ele desencadeou um torrente de medo sobre o mundo. É evidente que tal é o estado das coisas no mundo espiritual, ou o medo, em medida cada vez maior, permeia nossa realidade. 5 sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual estão em Efésios 6:12-13. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. A guerra espiritual é real, é inevitável. A Bíblia deixa claro que os crentes estão em uma batalha constante com forças invisíveis. Se você é filho de Deus, tenha certeza de que Satanás e seu exército conhecem seu nome e seu endereço. Há várias instâncias na Escritura que nos asseguram que o diabo e seu exército conhecem quem são os verdadeiros crentes. O diabo sabia exatamente quem era Jó quando o Senhor Deus Todo-Poderoso o mencionou em uma conversa. O espírito maligno disse aos 7 filhos de Sia, e a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Há uma batalha real, uma batalha espiritual real entre as forças do bem e do mal. Hoje vamos analisar 5 sinais de que um indivíduo está sofrendo um ataque espiritual. O primeiro sinal é o medo, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia dá 2 explicações diferentes para o medo. O primeiro tipo de medo refere-se a uma reverência e honra que os crentes devem ter por Deus.
Por exemplo, o salmista e o rei Salomão mencionaram que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, este medo significa honrar e reverenciar o Senhor. Mas o segundo tipo de medo sobre o qual a Bíblia fala é o espírito de medo, que fala de medo e timidez. Deus não nos deu um espírito de covardia. Os cristãos não são covardes. É covardia diante da hostilidade. Permita-me revelar a situação de Timóteo e por que exatamente Paulo o estava encorajando e dizendo a ele para resistir a este espírito de medo. Timóteo estava lidando com o medo do desconhecido, o medo de um futuro que não incluía a orientação e liderança de seu pai na fé, Paulo. O contexto em torno desta carta é que Paulo escreveu esta carta a Timóteo pouco antes de ser executado por pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e Timóteo tinha muitos motivos para ter medo. O medo de perder seu mentor, o medo de acabar na prisão assim como Paulo, o medo de receber uma sentença de morte como Paulo recebeu. Timóteo sentia como se tivesse muito a temer. Paulo escreve a Timóteo falando a verdade, dizendo-lhe que o medo que ele está experimentando não é de Deus, portanto, deve ser resistido. Resista, o espírito de medo não é do Senhor, portanto, deve ser resistido. Ele deve ser tratado como um inimigo. Infelizmente, há muitos cristãos que estão lidando com este espírito de medo, assim como Timóteo, lidando com o medo do amanhã, lidando com o medo do desconhecido, lidando com o medo da incerteza, e são incapazes de dar um único passo à frente, incapazes de dormir à noite sob estresse e pressão, por causa do espírito de medo. Como posso lidar com este medo em minha vida? Primeiramente, entender o que Deus lhe deu é o primeiro passo. Deus lhe deu o Espírito Santo, e ele é o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Se você realmente está cheio do Espírito Santo, experimentará poder. O Espírito Santo fortalecerá os crentes para permanecerem firmes. Quando você foi salvo, Deus não lhe deu um espírito de medo, de covardia e de timidez. Deus não colocou o Espírito Santo em sua vida para que você possa se isolar no canto e viver uma vida macia, segura e confortável. Não. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de poder. Com o Espírito Santo, você é capaz de enfrentar os desafios da vida. Deus não nos protege de todos os desafios e situações da vida, ao invés disso, Ele nos capacita a enfrentar e superar esses desafios. O Espírito Santo lhe dará forças para permanecer quando você não puder permanecer. O Espírito Santo lhe dará forças para enfrentar os desafios da vida. Sem o Espírito Santo, você está vivendo sozinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo.